Grandes frases que eu li foi num posto de gasolina que ele dizia assim: o seu chefe não é o diretor da empresa, o seu chefe é o cliente. Que seu cliente desiste de você, não existe empresa que se estruture. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que você já conhece aí e sabe o que a gente veio fazer. O episódio de hoje já é sucesso desde o começo, especificamente o sucesso do cliente. Todo mundo pensa que esse tema é essencial só para quem é empreendedor ou atua com vendas ou marketing, mas na verdade é que sucesso de cliente é um processo essencial mesmo para você, que não é de alguma forma dessas áreas e nunca ouviu falar de CS. Por isso, chamamos uma galera massa para te contar aí mais sobre isso. Na minha direita, nós temos aí Irã. Te apresenta aí, por gentileza, Irã. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Irã Damin, autor do livro Customer Success, o sucesso das empresas focadas nos clientes, pela editora DVS. Fui eleito pela americana Success Coaching como Top 100 Customer Success do mundo, que foi uma grande surpresa para mim esse ano. Estou há 17 anos no mercado, 7 anos atuando na área de Customer Success, onde eu já atuei para mais de 250 empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. Em resumo... Só. Legal, show de bola. Na minha frente tem o Robson. Te apresenta aí, Robson, já conhecido, por gentileza. Olá, eu sou o Binho. Graças a Deus fui convidado para esse podcast. Não esperava tanto por esse momento. Eu falo o teu nome todo o podcast, mas agora tu está sentado na mesa, né? Show de bola. Estamos aí na produção, né, do Teus e Tons, ajudando junto com essa equipe legal aí, levando esse conteúdo sensacional. E um pouquinho de mim, eu tô há 12 anos na área de comércio exterior, mas dentro do setor de TI. E há um ano, mais ou menos, sou um entusiasta na área de Customer Success, aprendendo um pouquinho sobre isso. E já que o Sig não tá, eu sou entusiasta hoje. Tecnologia ou em qualquer coisa. E aí? Show de bola. Enfim, do lado dele temos Lirian. Te apresenta aí, Lirian, por gentileza. Eu tô no mercado aí de tecnologia há alguns anos. Trabalhei com marketing comercial, sou especialista em marketing, gestão de negócios de empresas de tecnologia. E hoje atuo no Customer Success da Royal Cargo do Brasil. Show de bola. E por último temos Antônio. Te apresenta, Antônio, por gentileza. Oi, olá pessoal. Bom, meu nome é Antônio, minha formação é na área da computação, tecnologia. Tenho uma empresa de software em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E entre outras coisas tive a oportunidade aí de participar e ser responsável pela implementação do processo de sucesso do cliente dentro da empresa, dentro da Qualitim. A gente está completando aí 4 anos e acho que a gente tem bastante coisa para compartilhar aí. Acho que bastante lição, muitas lições aí, mas é isso aí. Feito esse onboarding aí, bora falar sobre Customer Success, toca a vinheta e bora pro assunto. Começando em 5 segundos, será que já estamos ao vivo? Começando. Bom, então vamos lá. Eu acredito que a gente já está ao vivo aqui, né? Nossa produção, o Robson provavelmente já vai dizer que sim. Ainda não. Bom, voltando da vinheta aqui, eu já quero começar com a primeira pergunta, que é: o que é Customer Success, Customer Centric, jornada do cliente e todas essas palavras bonitas que a gente vem ouvindo por aí? Quem pode começar? Vamos pelo autor do livro, né? Falar uma parte mais teórica, vamos lá. E aí, Irã, o que é? Falar em Customer Success, a gente primeiro pensa, né? A gente vai pensar num cargo, a gente vai pensar num desenvolvimento de um departamento. Eu acredito que isso é muito mais além do que a gente está pensando, porque a tradução literal é sucesso do cliente. Então, quando eu falo em sucesso do cliente, eu estou falando numa mudança estrutural de mentalidade. É quando a empresa inteira ela está focada no processo de querer que o cliente tenha resultado, e parece ser uma coisa muito óbvia, porque quando eu foco no resultado do meu cliente, no sucesso dele, eu tenho o resultado e sucesso da minha empresa. Basicamente, Customer Success é simples assim, é o sucesso do meu cliente voltado para mim. E por que esse conceito hoje veio parecendo uma coisa tão óbvia, né? E teve que se fazer um conceito e começar a falar sobre isso. Você sabe por que veio disso, não? O conceito em si, ele tem a origem, se eu não estou enganado da data, porque existe uma questão histórica e até um próprio debate do que é a origem do termo. Mas ele surgiu mais ou menos, se não me engano, em 2009, 2010, nos Estados Unidos. Certo. Justamente no foco de entender que existia uma metodologia estruturada onde eu uso essa metodologia para trazer o sucesso do cliente. Entendi. Então a origem inicial é essa. Só que se a gente for botar na prática, a coisa vai muito mais além do que a gente está trabalhando. E jornada do cliente Customer Centric? O que temos aí? Eu acho que ele, só voltando um pouquinho, Vai lá, Arlon, eu acho que assim, o sucesso do cliente ele existe há muito tempo já dentro das empresas, né? A gente já trabalha muito para o sucesso do cliente. É que hoje se estruturou uma metodologia em que as pessoas focam todos os esforços e se direcionam a alguns índices
para que você alcance esse sucesso do cliente de uma maneira organizada na empresa. Mas ela já existia, né? Muito tempo antes disso. Será que não era aquela parte assim, né? Eu até faço para o meu cliente ter sucesso, mas é o meu sucesso primeiro. E agora eles inverteram um pouco a ordem. Assim, entregue o sucesso para o seu cliente que você vai ter sucesso também. É que a frase era, o cliente tem sempre razão, né? Agora a gente está dando qual é essa razão do cliente. Então, acho que está se dando corpo a isso. Mas eu fiz um plágio aqui do livro do Irã. Ó, usando cacete. Tá liberado, tá liberado. Ó, por favor. Ele citou, não é plágio. Ah, entendi. É entendi. verdade, Você tá você tem a Protegido, abre aspas. Por favor, né? Então- Qualquer coisa, fala com o autor que tá aqui sentado, Isso. por favor, pede, né? Boa. Vamos Mas lá. aquele ele colocou no livro lá, que de acordo com Gainsight, o nome da Gainsight. empresa, Customer Success é a metodologia de negócio que garante que o cliente atinja os resultados desejados enquanto usa o seu produto. O Customer Success é o gerenciamento do cliente focado em relacionamento, que alinha os objetivos do cliente e do fornecedor para que ambos obtenham resultado mútuo. Show de bola. Antônio, uma pergunta. E jornada do cliente? Vocês têm falado isso lá na Qualitim? Como é que funciona? Sim, eu acho que, só até complementando aí, o debate ali, mas é uma coisa interessante, eu vou falar como empreendedor, Certo. né, como, digamos assim, parte ali da decisão estratégica do negócio. Algumas vezes nós nos pegamos até, eu diria assim, sem conhecer tão bem o cliente. Ou a realidade do cliente. E talvez a gente tenha trabalhado a vida inteira, a empresa, né, durante toda a sua vida, para o sucesso do cliente. O problema é a gente não saber qual é esse sucesso. E aí Não vem tinha um alinhamento, então. E aí vem a ideia da jornada do cliente. Então, entre outras coisas, o que tu precisa? Saber o que o cliente está buscando, quais são as dores que ele está trazendo, que ele está carregando para dentro do teu negócio, né? Que ele tem a expectativa que sejam resolvidas e de que maneira, dentro de toda a interação que tu vai ter com ele, como que tu está resolvendo isso o tempo inteiro. Então, eu sei que algumas vezes a gente está brigando com o cliente, né? Infelizmente. Algumas vezes a gente está, às vezes, brigando só com o e-mail, né? Sem que o cliente esteja ali. Mas a verdade a jornada dele é cada passo, cada etapa, cada momento que ele passa dentro do teu negócio, e ele passa dentro do teu negócio, às vezes é quando ele traz uma demanda, ele não está ali, mas a demanda dele está. Ali o teu cliente está. Show de bola. Então, o tempo inteiro é olhar qual é o objetivo dele, quais são as dores que ele trouxe, e se eu estou realmente naquele momento resolvendo essas dores e trazendo sucesso para ele. Então, se eu tenho isso mapeado, eu sei qual é a jornada e sei o que ele está buscando, é sucesso. E a jornada não é muito o que tu quer fazer, em si o que ele precisa, né? Que tu entregue como jornada, é isso? Tem muito a ver com o que ele anseia da tua empresa, assim. Quais são os sentimentos que ele tem em cada etapa que ele vai usufruir do seu produto, do que você está ofertando para ele na jornada Esse do produto, cliente. um serviço, um Serviço, SaaS, um produto exato. mesmo? Tangível, O que ele intangível, vende. enfim. O que você tem na tua empresa para ofertar para o teu cliente. E aí que entra a metodologia, né, da jornada, do Customer Success mesmo. Da gente entender que ele entra, mas ele recebe as boas-vindas e geralmente ele recebe as boas-vindas do time de vendas. Então existe a parte da venda, o que todas as empresas, geralmente, se você perguntar para uma empresa de uma questão padrão, você fala assim, o que você quer? Aí ele fala, eu quero vender. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. O problema é que muitas empresas quebram, e eu falo isso durante minhas conversas, eu falo assim, não me faz passar vergonha com a tua empresa de eu ter que justificar depois que a tua empresa quebrou porque vendeu muito. Porque elas querem vender, mas não entendem que a jornada desse cliente faz com que ele fique o tempo em que você tenha rentabilidade. E aí vai entrar um monte de Demais. indicadores, né? Nesse ponto para... Bastante coisa. Isso é uma coisa que eu gostei desse mundo, né? Eu acabei lendo alguns livros de Customer Success ou Success, né? Você leu o meu? Ainda não. Não, né? Ainda não. Mas vai acontecer. Eu posso te dizer uma coisa, o nosso produtor chegou e já comprou no dia que te convidou e já começou a ler até... Entendi. Entendeu? Eu já conheci Já ele temos há um na bom Royal tempo. League. Ah, é? Então, o que eu quero saber é bom? É bom. Compro ou não bom, compro? compro. É isso aí, ó. Assim, ó, o que eu gosto desse conceito e disso foi quando eu estava lendo um livro, eu li sobre uma pessoa que trabalhava no Salesforce, que foi esse primeiro... Grande precursor de SaaS, toda sempre essa precursor, metodologia. etc. E ele começou a dar um pouco desses nomes aos bois, de por que isso, como isso, o que aconteceu, o que mudou dentro da empresa, não na teoria, mas na prática em relação a isso. E o que eu mais gostei falava-se muito dessa cultura que você trouxe no início, assim, essa mentalidade nova de se olhar, às vezes, a mesma coisa. Né? A gente está olhando a mesma coisa, o cliente já estava ali, você já estava atendendo ele, mas de uma forma diferente. E esse conceito que vem em inglês, que é Customer Centric, que é botar o cliente no centro da tua tomada de decisão.
E aí, com isso, você faz essa jornada, com isso você começa a estruturar um departamento onde faz sentido pro cliente a gente fazer isso ou não? Fica diferente, né? Eu acho que o atendimento do cliente não fica? Mas isso veio uma mudança de cultura total também dentro da empresa, sabe, Arlon? Não é só colocar o Customer Centric na tua empresa. Agora eu quero implantar o Customer Centric na minha empresa. Aí eu só pergunto assim, galera, isso aqui faz sentido pro cliente? Não? Então corta. Não é só assim. Não, então. você tem que fazer uma mudança cultural também. As pessoas têm que ter isso na mente, no coração. O cliente precisa fazer parte desse dia a dia. Ele tem que estar realmente dentro das ações que são tomadas no dia a dia de todo mundo que está dentro da empresa. E aí já cultura. entra com essa pergunta que eu queria fazer, que é como eu devo iniciar esse sucesso do cliente? Como é que eu começo? Eu abro um departamento? Eu faço uma palestra para minha equipe? O que eu faço aí? Quem tem uma sugestão? Eu acho que no primeiro momento é entender assim, como é que a gente vai dar o primeiro passo? Vou fazer uma contratação. Existem diversos formatos para se trabalhar com Customer Success. Depende da realidade da tua empresa. Tanto da realidade da empresa, mas principalmente da mentalidade. Porque formatos se adequam. Certo. Tá? E um dos pontos que precisa primeiro entender, e eu falo muito isso de uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a gente fala assim, grandes empresas, a gente fala de... corporações e etc. Se tu usar um exemplo... Grandes frases que eu li foi num posto de gasolina, bem aqueles pé de chão que não tem bandeira, e dentro de um pedaço de vidro, que não dá nem para dizer que era uma mesa, era mais um pedaço de vidro com um tampo, que ele dizia assim, o seu chefe não é o diretor da empresa, o seu chefe não é o dono, o seu chefe é o cliente. Porque se o cliente desiste de você, não existe empresa que se estruture. Olha só. E aí vem uma grande reflexão dentro do primeiro passo que eu acho que a empresa tem que dar, é assim. Quando acontece algo de errado na empresa, a culpa é de quem? E aí eu sempre trago para reflexão. Quando você teve uma experiência ruim com uma empresa, você nunca lembra o nome do atendente, você não lembra o nome do cara do suporte, você lembra o nome da empresa. É isso aí. Então, eu acho que o primeiro passo é ter essa mentalidade. Depois tudo é metodologia. Show de bola. Como é que vocês começaram lá na Qualitim? Bom, fizemos algumas ações que eu acho que foram interessantes, assim, alguns movimentos, né? Primeiro, enquanto empresa de tecnologia, nós temos uma vantagem local aqui, nós temos a Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. Certo. Está aqui em Floripa. Então, isso já muda tudo. Tu tem acesso a pessoas, né, autores também vão trabalhar esse assunto dentro da associação, mas o que nós fizemos foi, a partir do momento que a gente teve mais contato com o tema, participou um pouco mais de alguns eventos dentro da CAT, nós saímos com uma ação, que foi, a partir de um colega, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele sugeriu para a gente fazer, até para ter um pouco mais do conhecimento do cliente, mais próximo do cliente, o Dia do Cliente. Implementamos uma ação que foi o Dia do Cliente. Teve um dia que nós convidamos um cliente, e ele foi até o escritório, e aí nós podemos, naquele dia, primeiro, apresentamos a empresa inteira, todo mundo, porque o nosso trabalho é muito à distância. Certo. O cliente nos contrata e muitas vezes não nos conhece, é tudo remoto. Sempre foi, né? Não misturem isso com o novo normal. Pode falar novo normal? Tá proibido já. Não, então tá. Porque lá na empresa a gente já proibiu já. Tudo é normal. Aproveitar para falar normal, aqui. né? Mas aí esse Dia do Cliente nos abriu para muitos gaps que nós tínhamos dentro do negócio. E eu acredito que sim, boa parte deles tenham a ver com a resolução a partir do CS, né, do sucesso do cliente. Mas o Dia do Cliente, então, foi no sentido, primeiro, de apresentar para ele o nosso negócio, nossa empresa, criar esse vínculo, né, estar mais próximo. Ele veio até a Qualitim. Primeiro a gente fez com um cliente bem próximo. Claro. Estava aqui, né? E no segundo momento que a gente pediu para ele falar do dia a dia dele. Como era o dia a dia dele. Porque o nosso software é para gestão da qualidade, então a gente tem a nossa persona. Isso já era uma coisa um passo interessante também. Eu diria que quem não tem a persona começaria por aí. Começa por aí. Quem é a pessoa e não só a empresa, né? Personalize, né? Desenhe realmente quem são os seres humanos que estão lá do outro lado, porque o teu relacionamento vai ser sempre de pessoa para pessoa. E pode ser para muitos, pode ser para um, mas não vai ser com um CNPJ, vai ser com uma pessoa. Então, conhecer quem está do outro lado, a rotina dele, o que é o dia a dia, isso nos ajudou para muita coisa. Nos ajudou a ver, por exemplo, uma coisa interessante, falei de e-mail agora há pouco, né? Vocês falaram de boas-vindas. Nós tínhamos dentro do nosso boas-vindas, nós tínhamos o vendedor dando boas-vindas, porque ele fechou. O nosso colega de implantação, porque a gente tinha implantação antes do TCS, a gente tinha o onboard, nosso era implantação. Típico de software, né?
dando boas-vindas, o suporte dando Eu boas-vindas. sempre imagino um cara com uma caixa na mão, levando um CD pra dentro de uma empresa, Aqueles assim, né? disquetes grandes, Aham. assim, anteriores ao CD. Financeiro, Todo o mundo- sistema enviando automaticamente e mais um outro e-mail. O que eu descobri é que quando o cliente dava um aceite à nossa proposta, ele assinava, na verdade, um spam, né? Um serviço de spam e já... Uma newsletter. É tão ridículo, é tão pouco, é tão pequeno, mas reflete o nosso tão pouco conhecimento do outro lado, o que é estar lá do outro lado. Eu contratei a Qualitim bem no começo, lá onde eu trabalhava. E, cara, eu só queria falar com o Antônio. Cara, vinha 10 e-mails, não, mas agora você faz isso. Não entendi, Antônio, me explica. Vem aqui dar um treinamento pra galera, porque... Tu querendo menos interação humana e o cara ligando. Antônio, que é essa que tá acontecendo aqui? E eu acho que o Binho lembrou de uma coisa importante, que o problema também é que tu fala assim, como é que foi, né? A gente tem uma tendência a esquecer como foi, né? Certo. E a gente vai implementando, e é um passo a passo, tu vai seguindo, tu vai avançando, evoluindo, e poucas vezes a gente olha para trás. Mas realmente, nós tínhamos uma tendência de ser muito mais automatizados. E nós percebemos que o cliente ele queria proximidade. E até um primeiro momento a gente achou que isso era impeditivo. Como é que nós, em Balneário Camboriú, que atendemos clientes em outros locais, né, e não fazemos nada presencial no cliente, como é que a gente vai ter proximidade com ele? A proximidade que ele queria era que entendesse o problema dele, que entendesse o que ele estava passando, o que estava acontecendo, e desse uma solução mais encaminhada e menos genérica. É simples assim. E Lirian, quando tu também está implementando um setor de CS dentro de uma empresa, né, que por sinal é a nossa empresa, né, então, Sim. enfim, o que eu queria perguntar para ti é assim, esse ouvir que eles estão falando, assim, primeiro ouve, né, começa a entender o que teu cliente espera faz a diferença, você fez assim também, como é que funcionou lá? Sim, fiz, Arlon. A primeira ação que eu tive, na verdade foram 2 ações, né? Foi ouvir o cliente externo da Royal Cargo. Então, é entrar em contato com o cliente, conversar com ele, ouvir bastante dele. O que a gente faz de bom, o que eles esperam, qual a expectativa, que sentimento ele tem pela Royal, né? Entender o que ele tem de bom de sentimento, o que ele quer que a gente melhore. E também fiz o outro lado de entender os clientes internos, para saber até onde a gente tem um customer centric, né? Enraizado, qual é a cultura que a gente está, em que estágio a gente tem o Customer Success dentro da Royal. Mesmo não tendo um departamento estruturado, é como eu falei, o Customer Success ele acontece às vezes dentro da empresa. A gente já tem algumas coisas mesmo que perdidas na empresa. Então, quando você vai abrir um departamento, você vai unir isso. Você vai entender o que você já faz E trazer você essa vai metodologia trazer isso aí, né, de uma falando. de uma maneira mais Mas organizada dentro de uma metodologia que a gente sabe que tem sucesso. É, o que a gente estava, até antes, né, do podcast, a gente estava comentando é isso. Às vezes, o começar... muitas empresas já começaram, já tem esse início, só não está estruturado. Então, eu já tenho, por exemplo, o onboarding, mas eu não tenho um customer success. Os termos já estão girando, as coisas já estão acontecendo, mas acho que... Mas eu não tenho uma metodologia toda para isso acontecer de uma maneira estruturada que atenda o que o cliente precisa, né? E aí entender o cliente interno também eu acho bastante importante nesse início do Customer Success para você saber em que estágio você está dentro da tua empresa, que maturidade você tem no relacionamento com o seu cliente também. Existe um método bem interessante que, pra galera aí dar um Google, chamado janela do cliente, que você coloca a sua percepção e confronta com a percepção do outro. Show de bola. Mas quando a gente fala da questão de cliente, daquele cliente que te dá rentabilidade, daquele cliente que você quer trazer mais para sua casa, eu sempre faço uma pergunta simples. Pega na tua carteira de clientes o cliente que te deixa mais feliz em fazer reunião. E aí cruza com o cliente que te dá mais dinheiro e veja qual é o cliente, no resumo total, que te deixa mais feliz em fazer reunião com a taxa de recorrência maior. Provavelmente, esse é o cliente ideal para você. Por quê? Porque você consegue sucesso com ele. E quando você consegue sucesso com ele, você atrai mais e você rentabiliza mais e você trabalha mais feliz. Show de bola. Aí dá pra ver que sucesso, cada empresa tem o seu conceito de sucesso, mas cruzar o nível de felicidade com o que você considera sucesso, dá pra chegar no ideal. Nessa janela do cliente, abre a janela e bota a cabeça pra fora pra ver onde que tá esse teu cliente, né? Você precisa conhecer seu cliente, né? Senão você tem... A gente chama de bad clients também, né? E aí você sabe quais são os clientes ruins que você não quer na sua carteira. Não quer dizer que você precisa tirar ele da sua carteira, porque em um momento ele pode ser extremamente rentável, mas ele tem características que vai exigir da tua empresa ou do seu produto que não é um cliente adequado. É que às vezes tem 2 tipos de cliente, que eu entendo. Um que não tem o fit,
termo técnico, né? Ou Que é- seja, não adianta, não vende para esse cara. Esse cara não é cliente para você. E às vezes as pessoas acham que Tu acha que um vendedor aceita isso numa boa? Nunca. Um cara Bem difícil. Esse é um bom acordo para fazer com Por isso que o Customer Success que se resolva, né? O vendedor vende. Mas é necessário esses acordos, acontece né? É que esses acordos não são para o Customer Success. Esse acordo é para a empresa. Quando a gente fala nisso, a gente fala que tem que jogar junto, porque não adianta. Eu vou trazer clientes que podem, mas daí dane-se agora, fiz a venda, tá com o Customer Success, ele que atenda. Só que às vezes trazer esse cliente é um cliente que ele vai, além de desestabilizar emocionalmente a sua empresa, porque tem Claro. clientes e pessoas que têm esse poder, assim como tem pessoas que têm o poder de construir, tem as pessoas que, né, têm o poder destrutivo desse processo, mas são empresas que talvez você pague para ela estar lá. Esse é um grande viés que você precisa entender. Mas nós temos clientes que nós chamamos que são clientes ruins, mas na verdade são clientes incompreendidos que você ainda não entendeu como atender ele. E é o Quando você primeiro tira tapa essa na chave, ele cara pode aí. ser o seu melhor cliente. E aí você começa a ver que alguns clientes são os bad clientes, mas importantes para tua empresa e para tua base de clientes, né? E Pensando aí a você gente- precisa aprender a trabalhar com ele. Pensando a gente no comércio exterior, a gente tem na balança tem dois pesos, né? Que um é lucratividade e outro basicamente é volume. Então, porque você não sobrevive sem os dois. E às vezes ele é bom num e não tão legal no outro, né? E tu tem que Mensurar esse conhecer ele bem pra saber como... Mas uma Vamos das trabalhar coisas que vocês trouxeram que eu gosto muito é esse fato de você se conhecer a ponto de saber qual é o cliente que vale a pena, que é um cliente ideal, aquele cliente que você acha que, cara, se ele entrar pra mim é sucesso pra minha empresa e pra dele, e aquele que você só tá pegando, talvez visando alguma coisa e tá trazendo mais incômodo ou prejuízo do que de fato o que você queria entregar até pra ele, né? Então tem esse problema. Mas Um risco Manu, que eu calculado. só queria comentar assim, o problema, né? Vamos pegar para uma empresa que tem 12 anos de vida, é que a gente descobre o cliente ideal depois de alguns anos de vida. É isso aí. E aí esse cliente, ele já está na carteira, né? E a gente já teve que fazer, está em alguns momentos ainda, está tendo que fazer esse tipo de decisão, de tomar decisão, de continuar ou não, né? Go ou não go, e esse cliente. O que fazer? Porque também existe vamos dizer assim, uma questão muito delicada que é, mesmo que ele não seja o teu cliente ideal, o risco de você deixá-lo na mão, eu estou falando de uma operação onde o software, de repente, está fazendo parte do dia a dia dele, está muito inserido no dia a dia dele. Certo. E não é o momento para você virar a chavezinha e cortar o acesso dele. Acabou, filho. Acabou. Sabe a tua mensalidade? De repente eu não quero. Mas ele também está no mercado. Claro. Ele não é o teu cliente ideal, mas ele está em contato com o Outros teu cliente. clientes, claro. Com outras empresas. Então, demitir o cliente também é uma ação bem, bem delicada. E a gente já fez isso, ainda tem alguns processos em andamento nesse sentido. E normalmente a gente gosta quando isso acontece num acordo mútuo, assim. E que em algumas situações, estamos passando por uma dessa até, em que a gente ajuda o cliente a migrar. Isso parece absurdo para alguns negócios, mas é você investir ainda mais recursos. Ele já não está te dando retorno nesse momento. Mas você vai investir mais recursos. É uma questão de Pra maturidade também, né? Maturidade da tua empresa é entender que, cara, eu não vou conseguir entregar o que tu precisa e tu não tá entregando o que eu preciso. Vamos, Exatamente. né? E isso fica muito mais claro quando tu tem as duas, nas duas frentes você tem um saldo negativo, né? Ele não tá te trazendo resultado, não tá agregando, por algum motivo, né? De repente não estava bem combinado lá com o vendedor, não era para ser o teu cliente mesmo. Então você não tá gerando valor nem para ele e nem ele para você. Tá lá no É mais conceito, fácil, né? Resultado mutuamente benéficos. Então tem que Exatamente. tem que ser bom pros dois. Se não Nesse for... caso é muito mais mas- fácil de demiti-lo, né? Não, É exato, mais exato. fácil. Já tem uma pergunta legal que já fica nesse contexto, que é assim, tá, e aí toda hora que dá problema e etc, é só jogar pro Customer Success e resolve? Como é que funciona isso? É assim mesmo. responsabilidade? Ah, não. Assim? E aí, o que diz a teoria e o que diz a prática? Vamos lá. Eu entendo que o papel, quem dá a cara a tapa é o atendimento. A gente brinca que de uma forma figurada é como se vendas fizesse o flerte, traz depois do flerte, começa a ter aqueles 3 meses, né, 2, 3 meses de relacionamento que tá lá o casal, né, feliz e tal, mas depois vai cair numa rotina. Entendi. E aí a gente está chegando num ponto que é uma palavra-chave que é fundamental, que não importa, você está num relacionamento. Obviamente não é um relacionamento amoroso, como Claro, eu tô, claro. né, jogando a metáfora aqui, mas sim, nós estamos num relacionamento dia a dia com o nosso cliente. Esse é o ponto. Então, num relacionamento ele vai ficar mais frio,
você tem que chamar a pessoa para conversar para você. Você fala assim, mas o cliente cancelou comigo. Eu falei, tá, mas quantas vezes você falou com ele esse ano? Porque você não precisa necessariamente chegar para o cliente e falar assim, eu vou te dar um brinde. Cara, ele não quer um brinde. Ele quer que você resolva o problema dele. O brinde vem depois, talvez, se precisar, né? Mas você não vai dar um brinde para esse cara. Você vai aumentar o seu relacionamento resolvendo os problemas dele e estando à disposição, mesmo que você esteja distante. Como foi o caso do Antônio, de trabalhar isso. Eu diria que, assim, independente de quem vai resolver o problema, a diferença você faz para o cliente, você faz diferença para o cliente quando resolve um problema para ele. Ou que mesmo... eu diria que na tecnologia a gente tem muito disso, né? Mesmo que você tenha criado o problema para ele. Cara, eu tenho uma... A diferença que você faz para o cliente, ou fazer diferença para o cliente, é realmente estar ali ou resolver e estar ali para resolver. Eu tenho um case meu pessoal muito louco. Quando eu entrei na área de comércio exterior, eu tinha uns 17 anos, 18, e eu tive que atender um problema que ficou com a pessoa que estava antes de eu entrar naquela empresa. E o problema era simples, uma carga era para chegar no Brasil e o navio parou em Buenos Aires e precisava vir o quanto antes para cá, mas o porto de Buenos Aires não estava liberando aquele navio para sair. O cliente me ligou e falou, olha, não te conheço ainda, prazer, meu nome é X, eu sei que você é o Y, você vai cuidar do meu processo a partir de agora, o que aconteceu foi isso, o feedback que eu tive do atendente anterior era esse, agora eu preciso que você me ajude o quanto antes de saber o que está acontecendo no porto de Buenos Aires e trazer essa carga aqui para o Brasil. Ok. Inexperiente, né? Peguei e só usei a força de vontade. Vou ligar para Buenos Aires, para o porto, para o meu representante lá. Vou ligar para o exportador que estava na China e perguntar para ele se ele conhece alguém em Buenos Aires. Eu vou tentar essas coisas. E eu não resolvi o problema do cliente. Eu liguei para ela todo dia dizendo, cara, tentei isso, isso e aquilo, não deu certo. Tentei isso, isso e aquilo, também não deu certo. Tentei isso, isso e aquilo, não deu certo. E passou-se os dias... Bom, terminou o processo, a carga veio muito atrasada, eu não resolvi o problema dela, automaticamente uma hora liberaram um navio, veio, não foi esforço meu, eu só tentei acelerar esse processo, não consegui, mas o feedback dela foi, cara, pela primeira vez alguém tentou e me disse o que tentou em todos os momentos. Eu não fiquei sem atendimento, sem informação. No fim das contas, ela me disse, eu não estava esperando que você resolvesse. Você não consegue tirar um navio de um porto, né? Você é o estagiário aí agora, acabou de chegar. Não é bem assim, não era isso que eu esperava. Mas eu esperava alguém brigando por mim, e você brigou por mim, e até hoje, nós estamos falando, cara, eu tenho 33 anos, só alguns anos depois, ela continua sendo minha cliente por este motivo. E eu achei aquilo incrível, assim... Concordo contigo, o cliente procura quem resolva o problema dele, etc. Mas às vezes não é nem só isso, é assim, é ter empatia de ouvir o problema do cara e lutar por ele. Eu peguei bem isso aí, é nessa ideia, brigar pelo cliente. É brigar por ele, né? Mesmo contra, às vezes, o que você tinha desenhado, porque no fim das contas você desenha para atender ele, né? Mesmo às vezes contra o processo da empresa. Mas eu acho que a gente volta um pouquinho, né? Quando a gente falou de como montar o Customer Success na empresa, e a gente fala da cultura, eu acho que a cultura da empresa tem que estar enraizada em todas as pessoas que estão nela. Porque essas pessoas, elas têm que estar voltadas para o cliente. O sucesso do cliente dentro da empresa, né? Você busca o seu sucesso quanto empresa, o sucesso do cliente e o seu sucesso quanto colaborador da tua empresa também, que é fazer e atender bem o cliente. Um cliente com sucesso, ele visualiza isso, visualiza o sucesso da sua empresa e de você quanto colaborador. E eu acho que no momento que você entrega para ele só esse... eu queria que você tivesse esse sucesso, mas existem algumas coisas que estão fora do meu controle, mas eu tô aqui te munindo de informação, eu tô te dizendo passo a passo que eu tô acontecendo, acaba virando sucesso. Né? Esse é o customer centric, né? Então, tipo, o cliente tá ali no teu centro das tuas ações. Mesmo você sendo como indivíduo, o cliente tava na tua atenção o tempo inteiro. Não precisa isso ser corporativo, né? Se cada um tivesse enraizado e entender qual é essa personalização que o cliente espera, quem é essa persona para ele, porque por mais que a gente, falando agora na área de comércio exterior ou na área de agenciamento de carga, eu tô falando com perfis de empresas mais diversos e aí cada um quer a sua personalização, né? Cada um quer o seu... Por mais que eu desenhe uma persona, e aquela persona ela não tem um CPF, ela tem um CNPJ, que por trás daquele CNPJ tem outros vários CPFs e cada um quer ser atendido do seu jeito. E eu acho que muito mais que isso é... Conhecendo essa persona, ou essa personalidade dessa empresa, colocar ele no centro, de fato. Um exemplo que eu queria dar era assim, a gente criou um portal. Se a partir de hoje a gente fala assim, a partir de hoje eu não mando mais e-mail, eu digo assim, cara,
eu sou totalmente tecnológico, você tem acesso ao meu portal. A maioria vai pirar, porque eles recebem e-mail, eles querem e-mail, e não adianta eu forçar pra eles terem portal, e a minha galera de tecnologia vai falar assim, cara, tá resolvendo a vida do cliente, a gente tá parando de mandar e-mail pra eles. Olha só que legal, os caras vão ter menos trabalho, menos... Mas eu perguntei se os caras queriam parar de receber e-mail, sabe? Essa acho que foi também quando a gente tomou algumas ações já voltadas ao cliente, né? Foi isso, quando a gente criou nosso portal, a gente falou, cara, acho que em algum momento a gente vai parar de mandar e-mail pro cliente. E aí a gente foi fazendo pesquisas e a galera falou assim, cara, legal o teu portal, mas Não. eu quero receber o meu e-mail. Eu acho que isso é o customer centric, né? Pensar nele, independente do setor ou da pessoa que está atendendo. E entender um pouco do seu cliente, né? Mas assim, ó, voltando um pouquinho, Arlon, deu alguma coisa errada, eu corro pro Customer Success? Não. Sim, não. Você vai correr para ser atendido, você quanto cliente. Você quanto empresa quer que seu cliente também seja atendido. Mas existe até um movimento no mercado, e aí a gente está falando como o podcast, né, tá para as pessoas que estão buscando conteúdo, você vai ver na internet tem bastante movimento de CS não é atendimento, CS não é operacional, CS é proativo ao seu cliente, é você conhecer o seu cliente, entender o seu cliente, saber quais são os momentos que você vai interagir nesse relacionamento com esse cliente para você ter sucesso. Quando ele tem um problema, ele tem um caminho para fazer esse problema. A tua empresa já fornece esse caminho para ele. Não necessariamente ele precisa ir atrás do CSM, né, de quem cuida da experiência do cliente dentro da empresa. Não é isso. Ele tem um caminho para uma solução. Mas é sim papel do Customer Success entender o cliente e trazer essa jornada de sucesso para ele. Eu acho que a Lilian falou aqui um ponto bem interessante. O CS, né? Vamos agora começar a abreviar, que já estamos... Vamos lá, vai lá. A gente já tem essa coisa do CS, mas a gente não pode esquecer que o papel do suporte, ele é fundamental. A gente tem o CS como proatividade, Sim. mas se a gente não tem na linha de frente o suporte que apoie, não adianta ter CS. É fato, a gente às vezes subestima, falando não, que o CS agora eu não sou mais atendimento, agora eu sou um CS. Não, Eu já escutei várias vezes isso e eu chego à conclusão que eu falo, eu só digo tá bom, não vou entrar no mérito. Tu acha que algumas empresas pegaram aquela parte operativa do processo e botaram o nome de CS e disseram assim... Várias. A partir de agora a gente mudou. O atendimento agora é Customer Success. Eles não mudaram nada, não mudaram o processo, não fizeram nada, mas o que eu quero dizer é... Não tem uma metodologia por trás de nada disso, não tem uma Justamente. análise de nada disso e Mas pronto, o principal fato é, o simples precisa ser feito. Não Feijão com adianta arroz, né? você querer partir, justamente, né? A gente vai fazer um salmão ali salteado, não sei o quê, e o arroz a gente não consegue nem esquentar na panela. Claro. É bem isso. Então, o suporte, ele é muitas vezes a porta de entrada de pessoas que não tiveram nunca um contato com a sua empresa. Elas já pegaram o software de outras pessoas e elas entram e a cara da sua empresa está representada no suporte. Eu digo assim, suporte é fundamental, porque às vezes a gente fala assim, o Ira fala de Customer Success, mas não fala de suporte. A gente não pode deixar de botar isso como um papel fundamental. Mas é legal falar que a gente já comentou sobre a cultura, que no fim das contas a responsabilidade de sucesso do cliente é de todo mundo que está dentro daquela empresa, né? Existe um conceito dentro do CS que eu gosto muito, que é em inglês chamado de ownership. Em português a gente vai dizer o quê? O pai da criança. Vamos chamar assim. Que é mais ou menos assim, eu recebi uma demanda, um problema, alguma coisa, eu sou o pai daquela criança. É meu, eu vou tratar como se eu fosse o dono, não só da minha empresa, como da empresa do cara. Eu vou ajudar aquilo a resolver como se fosse meu. Se é suporte, se é CS, você é qualquer coisa lá dentro da empresa. Tu me lembrou uma vez um colega meu de trabalho falando assim, que eu achei muito legal. Eu sou, a partir de agora, o seu sócio sem lucro. Olha só. Eu achei sensacional essa frase. É como justamente o ownership, né? É isso aí. A partir de agora eu sou seu sócio sem lucro. Olha, fica a dica, né, para quem quer fazer a diferença e não é empreendedor ou empresário, como a gente já bateu aqui na tecla, que não precisa ser isso para de fato entregar o sucesso do cliente, começa com esse ownership, sendo o pai da criança. Eu traduzi assim porque, cara, traduzir isso em português deve ser... Pai da criança é melhor. Gente, para garantir esse sucesso do cliente, seja em qualquer área aí, a gente acaba levando um pouco mais para os softwares, né? Para esse modelo assinatura e etc., porque foi da onde surgiu, mais ou menos. Ou onde se estruturou esse conceito, vamos chamar assim. Mas existe um outro mundo, né? O mundo real aí, de outras empresas, supermercados, blá blá blá, online, offline, etc. Quais são as principais táticas aí que a gente pode sugerir
para garantir esse sucesso do cliente para essas empresas? Existem, às vezes, acho que coisas tão simples. Cara, mas o óbvio precisa ser dito, no fim das contas, né? Vamos lá. Mas eu penso assim, ó. Coisas. Vamos fugir um pouquinho do que é Customer Success, vamos falar de atendimento. Porque às vezes as empresas precisam de atendimento. E quando a gente fala em nuances de atendimento, como por exemplo, você atender um telefone sorrindo, você pegar uma pessoa pela mão, entre aspas, guiar ela num processo, você tá numa loja e você simplesmente ter informações onde nenhuma outra pessoa te deu essa informação, você provavelmente vai voltar lá. Porque você sabe que você vai ter confiança. E muitas vezes eu trabalhando como Customer Success Manager, né, no caso agora toda a pomposidade do nome, né? Enfim, trabalhando como CS, eu falava muitas vezes para um cliente, para ele ter confiança, isso eu falava para ganhar confiança comigo, dizendo assim, esse plano que é mais caro não é para você. Eu não vou te empurrar esse plano, você não está pronto para ele. Você está pronto para esse aqui. Então, quando você chega alguém querendo comprar, às vezes, alguma coisa e fala assim, eu quero comprar esse produto, e o vendedor fala... Você precisa disso? Você precisa daquilo? Você precisa não sei o quê? Qual é a realidade da sua empresa agora, né? Ele fala, não, então você precisa desse. E aí você pode ter deixado de gerar uma venda maior, mas você ganhou seu cliente, não tenha dúvida. Uma coisa que a gente até falou no episódio sobre o dia do cliente foi justamente isso. Os clientes que a gente ouviu ali, eles falaram, cara, o que é melhor? Tu vender uma vez só ou tu vender sempre? Tu ser transparente ou tu me atachar o mais caro e ganhar a qualquer custo? Tipo, cara, tu vai vender uma vez só, tu vai ter um lucro, mas se tu não me deu apoio nenhum, cara, dificilmente eu vou fechar contigo de novo. Mas agora eu lembrei de uma situação que é, eu diria assim, que é muito rotineira dentro da Qualitim, e a gente fala muito isso lá dentro. Serviço, né? Então, é um software, mas é um serviço. Na verdade, o cliente vai ter uma recorrência ali, é um serviço que a gente está prestando para o cliente. O que a gente diz assim, a Qualitim, a empresa já tem seu tempo de vida, já tem a sua história, experiência, já fez um bocado de cagada aí por esse caminho aí, mas ok. Mas o interessante dentro desse negócio é, para o cliente que chegou agora, para aquele que abriu meu site agora, clicou no meu anúncio e viu meu site agora, e ele vai ter aquele contato nesse momento com pré-vendas, com vendas, para ele a Qualitim nasceu agora, nesse momento. Então, o que eu costumo dizer dentro da Qualitim é, a gente tem a cada cliente novo, potencial que chega, nós temos a oportunidade de nascer de novo, melhor do que antes. E aí, melhor do que antes. Só que para isso a gente tem que conseguir abrir o coração realmente, né, olhar para o que está acontecendo, realmente observar o que está acontecendo no dia a dia para tomar essas ações. A rotina nos consome, isso é verdade, a gente passa a entrar numa rotina, isso infelizmente vai consumir inclusive até o CSM, né, até o Customer Success Manager, né? Ele também acaba entrando numa rotina e algumas vezes até se questionando pouco. Mas a ideia é, quanto mais eu conseguir me questionar sobre o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, é maior a chance de, para aquele cliente que chegou agora, né? Aquele para qual nós acabamos de nascer, que ele acha que nós somos perfeitos, né? E eu acho que o vendedor faz questão de demonstrar isso, né? Que a gente consiga realmente parecer um pouco mais perfeito, ou diria um pouco melhor do que nós já fomos. Então é conseguir realmente ir digamos assim, esse avanço, né? Avanço, ou micro consertando assim, e sabendo que realmente a cagada de ontem, né, ainda precisa ser resolvida, infelizmente ela tá lá, é aquilo que vai fazer diferença para esse cara que já tá aqui contigo, mas para quem chegou agora, né, o que a gente pode fazer diferente para ele? E aí a gente tem esses avanços. E implementamos o CS assim, na Qualitim, tá? Foi assim que a gente começou uma ideia de ter uma cultura ou um atendimento e todo um processo mais alinhado, mais centrado no cliente. Começamos por quem acabou de chegar e fizemos uma mudança, separamos alguns colegas que estavam mais aderentes a essa ideia. Então foi um pequeno time que pegou pré-vendas, vendas, e a gente tinha uma implantação que acabou depois virando o dono do CS mesmo. Show de bola. Bom, mas quais são as métricas que a gente acaba lendo depois, assim? Como é que eu julgo se o meu departamento de Customer Success ou eu estou entregando um sucesso de cliente satisfatório, bom, ruim? Que tipo de leituras que eu devo fazer? Eu acho que deve ter bastante leitura aí, né? E aí? Bom, tem, eu diria assim, o nível de maturidade, provavelmente do quanto a empresa está centrada no cliente, ela vai estar muito ligada a indicadores, eu diria. A esses indicadores, essas métricas. Porque é a partir dela que tu consegue saber se realmente está funcionando.
Então, dentro do negócio ali, eu diria assim, taxa de cancelamento, né? A gente falou, a gente tem medo do cancelamento. Pelo menos olha para esse número. Ele não é o melhor para ser atacado no primeiro momento, mas é um número que impacta consideravelmente a permanência da tua empresa no mercado. Então, taxa de cancelamento, taxa de renovação, quanto tu consegue fazer de upsell. A gente chama que é o churn invertido também, é uma conta, diria fácil de fazer, é o quanto tu consegue crescer das contas que estão na base, quanto tu consegue fazer de upsell, em relação a churns que estão acontecendo. Isso quer dizer o quê? Se tu conseguir compensar algum cliente perdido, alguma conta perdida, com crescimento de algum cliente na base, tu não está comprometendo uma venda nova para manter faturamento. Olha só. Venda nova significa crescimento para a empresa. Ela deixa de ser crescimento para a empresa quando tu usa ela para equilibrar uma saída. Entendi. Então, o churn negativo tem essa pegada. É legal, é uma métrica que dá um objetivo diferente para o CS, no Até sentido de eu tô realmente fazendo, contribuindo para que a empresa realmente continue Crescendo no fim das contas, né? Exatamente. Porque, ao invés daquela Exatamente. sensação, entraram 300 clientes, mas ainda é para pagar a conta porque a Não. gente perdeu 299, Exatamente. significa, entraram 300 clientes e cresceu. Então, o churn negativo tem essa E ideia. esse é um ponto muito interessante quando a gente fala assim, saiu 300 clientes, entraram 300 clientes e a gente empatou. Não empatou. Não empatou. Por quê? Custo Porque de existe aquisição. O custo, o CAC, olha só uma sigla em português, né? Em português. Essa é em português. Aquisição do cliente. Em inglês deve Só ser que muito louco que essa sigla. Deve acontece, ser né? A 180 dígitos, assim. É que é igual. Churn forever. É igual? É igual. Droga. Ela não está em Vamos português. fingir que é cost. Clients Acquisition Cost. Deve ser isso. Isso mesmo. Isso. Pô, eu preferia se fosse bem mais complexo. Enfim. Mas paciência. aí a gente vai cair em outro termo em inglês, tá? Porque como a gente tá falando geralmente de recorrência, a gente tem o lifetime value. Traduzindo. LTV. Traduzindo na prática. Vamos dizer que o meu produto custa R$100. Só que eu tenho o meu custo de aquisição do cliente em que ele custou R$500 para entrar para mim. Se ele fica só um mês, é aquilo que eu falei antes. Vendeu, mas cancelou tudo no primeiro mês. A cada cliente que eu vendi R$100, eu perdi 400. Porque o meu custo é 500 com Meu alguma custo é coisa, 500, com então propaganda, eu preciso com Isso aí. custo. trazer e manter ele para empatar 5 meses. Né? Acertei a conta, né? Beleza, legal. Não tem HP. Não tem HP, né? Mas assim, depois disso é que ele me dá lucro. Então, Entendi. justamente como o Antônio falou, não adianta, vamos equilibrar. Isso é uma ilusão. Pô, e Dizer que entrou essa conta. Que legal trazer esse indicador que é para as empresas de comércio exterior, que são a maioria do nosso público ouvinte, eles não... Eu acho que é difícil e não conseguiram ainda calcular esse custo de aquisição de cliente, né? Há muito relacionamento, como a Lilian tinha comentado, então há happy hours, há visitas, onde você gasta gasolina, você gasta cartão, ticket, etc. Mas conseguir um pouco desse custo já te faz tomar boas decisões em relação a que cliente angariar para sua empresa ou não, certo? O que mais que temos? CAC, o que mais? Lifetime Value, que tu falou aí, né? Aí a gente tem a receita mensal e a receita anual, que é importante você também... Fala inglês. Não, vamos pro português, né? Forever Young. Não tem... Cara, tem uma MRR, folha o ali ARR. em letras em né? negrito, é isso? Nossa, cara, folha em negrito aí. lê Aí pra tem nós. outras... Aí é que a gente começa a ir muito para siglas, é engraçado, né? Claro, continua todas sendo em os inglês, termos em menos- inglês, mas começa a ser a sigla, né? É o CAC, Mas é o LTV, posso te dizer uma é o coisa? NPS. Pelo menos no CAC alguém fez a mesma sigla em português e inglês. Essa Isso ficou me boa, né? facilitou. LTV já complica tudo. E assim vai, né? Mas enfim. E aí você começa a medir também a satisfação do teu cliente para você ver o quanto ele está satisfeito por você, se ele é um cliente que vai promover você para o mercado e vai trazer indicações suas, pode trazer mais clientes ou vai te defender no mercado e defender a sua marca, ou não. Ô Binho, me explica uma coisa. Essa parte de promover e etc., eu acho que é o principal, ou pelo menos foi na teoria, o principal indicador desse customer success, essa parte nova de sucesso do cliente, que é o famoso NPS, certo? Exato. O que é o NPS? Por que ele existe? NPS é um indicador que mede, né, que todo mundo já deve ter respondido, de 0 a 10, o quanto você recomendaria essa empresa para outra... Para um amigo, um familiar, isso. alguém que você abraçaria. Então, isso mede o quanto você é um promotor daquela marca, né? O próprio nome diz.
Então, quanto você recomendaria aquele produto, o serviço que você está contratando para outras pessoas? Então, né, todo mundo quer que seja 10 para ser promotor, né? Então, todo mundo vai ser feliz levando minha marca à frente. É isso aí. E o NPS é isso. Acho que, né, todo mundo, em todos os sites, acho que esse é o mais comum, né? Qualquer lugar que tu vai ter de 0 a 10 quando você recomenda. Deve ter até no banheiro agora, né? Se usa o banheiro público, alguém deve estar perguntando ali pra você assim, de 0 a 10, quanto recomenda esse banheiro já, né? Porque já tá assim. Ele pode ser o mais comum, mas eu acho que é uma das métricas, e eu não estou desmerecendo ela, porque ela é extremamente importante, mas é uma das métricas que pode ser uma das maiores rasteiras. E eu digo isso por experiência do caso, por exemplo. Quando você recebe... porque a régua do NPS ela é uma régua, obviamente, alta. Então, você entende como uma métrica boa de 8 para cima. Então, de 8 para baixo, você vai entender o que está acontecendo. Só que inúmeras vezes o feedback que eu já recebi foi: eu apertei porque eu queria me livrar. Porque nós recebemos como se fosse um painel ali que você clica com o mouse. É uma então coisa 10. chata então a mais para fazer. então é 7. Então não sei o quê. Então, assim, você tem que ter isso como uma guia, mas nós estamos fazendo isso como diversos indicadores de um painel. É como se eu estivesse guiando um avião, por assim dizer, né? Então, tipo, dentre várias outras métricas, o meu painel... Altitude, velocidade, tem que ter muita coisa. Eu tenho meu NPS lá, porque o meu NPS é um indicativo de churn. Sem dúvida. Né? Se o cara não tá feliz comigo... Mas nós temos churn com indicativos que foi 10 o tempo todo e o cliente está satisfeito. E para mim, é um das situações mais difíceis de se resgatar. Você resgatar um cliente satisfeito porque eu estou satisfeito com você, eu adoro você, eu indico você, mas eu tô caindo fora. Valeu, obrigado. Tipo, nossa, não, cara, não quero falar contigo, vocês são demais. E é tudo verdade desse cara. Diferente de um cara que chega contigo insatisfeito e te diz a tua insatisfação e você consegue contornar. Show de bola. Até porque o NPS, eu acho que por talvez ele ser tão simplório, esse promotor, ele acabou sendo meio que mal julgado. Então, como é fácil de aplicar, as pessoas jogam ele. Geral. Ele é muito sensível, né? Isso. Porque você fica fazendo isso muitas vezes, ele acaba... Porque ele é situacional, querendo ou não é, Robson? É assim, eu tô me sentindo agora para aquela empresa isso. 7,5, mas amanhã pode ser 10. É isso que eu ia falar. Na verdade, tu só vai ter na minha opinião, né? Só vai ter uma nota abaixo de 8, por exemplo, quando o cara tá muito puto, entendeu? Foi naquele momento ele deu alguma... Ou ele tá puto com a vida dele, né? Pessoal, e sei lá, acordou de mau humor, ele vai dar uma nota abaixo, porque ele quer se livrar daquilo ali, ou porque realmente ele quer expor um sentimento dele momentâneo. Então, aí ele vai... É o primeiro ponto que ele viu pra chutar alguma coisa, é o NPS, porque aparece em todo site que tu entra, tá lá. Eu tenho uma história muito engraçada de NPS, que eu tava um dia trabalhando e eu vi que de um atendimento meu a nota foi 3. Falei, o que será que aconteceu? Aí eu liguei pra empresa. E já comecei E xingando. o cara que me atendeu, ele falou assim: Irã, tal, não sei o que, legal, pá, não sei o que. Eu falei, olha, dentro da parte do atendimento aqui eu recebi um 3 e eu queria saber quem foi que aconteceu pra gente poder dar uma melhorada em relação ao software e tal. Ele falou, o quê? Peraí. Aí o cara, tipo, fez mais ou menos isso aqui. Quem foi que deu nota 3 aí? Irã, foi o fulano. Fica tranquilo que ele não vai dar mais aqui, porque ninguém daqui dá nota baixa pra ti. Legal, né? Errado. Que eu faço? Errado, eu preciso... O que eu faço? Né? O que eu faço? Isso tá muito errado, sabe? Tipo... Aí, tipo, foi que aí o cara falou, não, eu cliquei só... É justamente isso que eu falei. Cliquei só para poder sair. Ele falou assim, não, fica tranquilo que a partir de agora, quem fizer esse negócio aí só vai te dar 8 pra cima. Aí eu falei, puta, mas... Eu queria a verdade. Mas aí... Eu entendi a sensação dele de estar satisfeito com o atendimento e tudo mais, mas não é por aí o processo. Mas é aí que entra, que eu acredito que o NPS se torna sensível para a empresa, porque assim, cada atendimento que você faz para o seu cliente, você mandar um NPS para ele responder, porra, enche o saco. Você manda isso, ele te manda merda. O cara vai botar 3, 5, 10, 9, o primeiro botão que ele apertar lá, qualquer nota é pronto, não quero me livrar disso mesmo. Agora você faz com uma frequência diferente, você trabalha de uma maneira diferente a base que vem do NPS, eu acho que ele é um excelente indicador. Trabalha o promotor de fato, né? Cara, você é realmente meu promotor de 0 a 10, quanto? E aí você começa a entender o teu cliente, você começa a conhecer cada vez mais o teu cliente, não trabalhar só o detrator, nem só o neutro, trabalhar o seu promotor também. E trabalhar o NPS de uma
uma maneira coerente, né? Não é todo atendimento que ele liga. Justamente o que eu Não tô dá para ele falando, ligar. Imagina ele cada é processo. extremamente importante. Imagina cada processo que ele abre lá na Royal. Tem cliente que abre, sei lá, 1000 processos no mês. E cada 1000 processos você vai mandar um NPS pro teu cliente dizer que nota ele vai te dar. Vai te mandar a merda, cara. Mas Fácil. uma coisa legal do NPS é que esse 9 e 10, ele é um potencial promotor, né? Como eu realmente posso torná-lo um promotor de verdade? Como eu posso provocá-lo? E aí eu acho que a gente tem uma ação ali que a gente pode fazer e rodar para torná-lo um promotor de verdade. Ligar para tratar digamos assim, a nota baixa é trivial. Padrão, tem que né? acontecer, né? É doído, é sofrido, mas tem que acontecer, tem que encontrar um jeito de que isso realmente não comprometa as próximas avaliações. A gente pensa bastante nisso na Qualitim. Algumas vezes esse contato direto com o usuário que deu uma nota, né, Mais ou menos. abaixo ali, pode acabar constrangindo ele ou algo assim. Então não é o que a gente quer a verdade, né? A gente quer resolver. Mas eu diria assim, o 9 e 10, como torná-lo um promotor de verdade? Ele é um potencial promotor e ele pode fazer a diferença. Eu estava pensando agora assim, a Royal Cargo então tem o desafio parecido com o da Decathlon, né? Basicamente, a cada vez que o cliente decide mas ele precisa, talvez eu não decida, ele precisa do que é o teu produto, ele vai de novo escolher. E vocês disseram que ele volta de novo para o topo do funil. Se ele volta para o topo do funil igual quando ele entrou da primeira vez, então joga tudo fora. Esquece essa. Não vale, não reduz custo de aquisição. Não faz diferença na jornada dele de compra, de recompra e tudo. Estão perdendo tempo, mas vale a gente pegar o processo dele, entregar e fazer dentro do previsto e na próxima vez a gente lança um orçamento de novo e vende de novo. Mas eu sei que não é assim. A gente sabe que não é assim. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente fez conta. Claro. Preço é importante, prazo tem tudo a ver, adequação do processo. Eu sei que algumas vezes ele vai tratar de um tipo de transporte que talvez a gente não seja uma referência, né? E ele vai buscar uma outra referência. Mas eu sei que quando isso tudo se encaixar, aquilo que a gente construiu vai fazer diferença. Então, acho que essa é a questão que a gente pode extrair um pouquinho do NPS, assim. Se ele é promotor de verdade. Se ele é promotor de verdade, isso tem que baixar meu custo de aquisição. Eu não posso ter uma jornada de compra tão longa e tão morosa ou tão cara. Vamos trazer isso para resultado, dinheiro. Não pode ser tão cara quanto aquele que acabou de chegar e não sabe que a gente existe. Exato. Se for igual, para quem acabou de chegar e para o cara que recém comprou um processo nosso, e não tiver jeito de resolver, é assim mesmo, então, filho, joga tudo fora e vamos realmente só... E vamos fazer o seguinte, vamos emitir orçamento e trabalhar para fechar orçamento e pronto. Mas a realidade não é essa. Relacionamento conta. Claro. O sucesso do cliente é isso, né? E o sucesso do cliente tem que influenciar a recompra dele. Show de bola. Aqui esclareceu de fato a importância do NPS, né? Além de você dar 10 só para se livrar, mas pense que no outro lado alguém vai estar olhando esses indicadores e ele vai por isso, né? E vai compor outros para dar essas estatísticas, né? Ele é um só, né? Daqueles tantos que já foi falado, de churn negativo. Como última pergunta, eu tenho um pedido para vocês, que é indicar algum livro, material, curso, podcast, tipo o nosso, assim, ouve o nosso, sei lá, que de repente, né, tem alguma informação útil de Customer Success para você. Mas, assim, que vocês recomendariam para quem está nos ouvindo agora, para se aprofundar mais, desde o conceito básico até, e pode fazer o xalalá do teu livro. Manda lá pra nós. É esse que tu indica, não? É claro, né? Eu espero que sim, mas enfim, vamos lá. Indicar meu livro é... Indica que tá bom. Indica. Tu fez uma pesquisa, tu se especializou. Sim. Foi o Customer Success, o sucesso das empresas focadas em cliente, pela editora DVS. Mas se você digitar livro... E aí, puta, meu nome não é ajuda, complicado. né, cara? Eu não vou te dizer que o meu ajuda, nós estamos juntos nesse barco. Mas vamos lá, explica pro pessoal como achar. Você, né, fica o segredo aí, se você procurar por Iran Damin, Iran, H-I-R-A-M, Damin, D-A-M-I-N, seja na Amazon, seja na Cultura, seja na Saraiva, provavelmente o meu livro já vai aparecer. Eu vou fazer um desafio até. Vamos deixar o link do livro na descrição aqui? Isso, no site do Teus e Tons a gente coloca lá o link também. Vamos usar assim? Isso. Aí. Legal. Vamos usar sim. Então, tá bom, a gente vai deixar o link na descrição aqui do... E o livro
aproveitando o espaço, já Vai vale, lá, tá vai bem lá, legal. claro. Espero que em breve eu tô só resolvendo algumas coisas. O meu site, manualdocustomersuccess.com.br, está no ar. Mas eu acho que livros sobre atendimento, eu acho que vale a pena. Até livros, na verdade, quando a gente fala de autoconhecimento, quando você tem autoconhecimento no seu processo, você consegue ser mais empático. A gente acabou não se aprofundando muito em empatia, É isso aí. em se colocar no lugar do outro. Mas eu entendo que são temáticas bem interessantes mesmo. Show de bola. Robson, o que você indica pra nós aí? Então, tem um livro chamado Customer Success, o sucesso das empresas focadas Que eu tô lendo clientes. agora, por É sinal, isso. né? Enfim, Vai estar, então, na descrição do episódio e também no site do Teus e Tons. A gente vai colocar o link lá pra galera conseguir comprar. Tem um também que é Customer Success, como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso do cliente. É bem grande, mas entre os escritores está uns dos papas do Customer Success, que é o Lincoln Murphy, né, o americano lá. E tem um podcast também que eu acho bem legal, que é de uma galera aqui de Santa Floripa Catarina. também, isso, que se chama ClientCast. ClientCast. Então, também é um podcast bem legal que fala só sobre esse tema. Show de bola. Lilian, tem alguma dica de sugestão? Livro, curso, podcast, canal? Eu acho que para começar a entender um pouquinho de Customer Success, o livro do Lincoln Murphy é legal. Customer Success, Lincoln Murphy. Foca no cliente, é um podcast legal. CS Academy, também eu acho que é bem legal. Também tem muito conteúdo, tem cursos, tem material, tem e-books, enfim. Show de bola. E aí, Antônio, o que temos de sugestão? Bom, dos podcasts, acho que o pessoal já comentou aqui, o ClientCast é uma referência para nós aqui, né? Querendo ou não, ele também é um grupo, né? Para quem está próximo a Florianópolis e possivelmente aí no momento pós-pandemia tem algumas ações, já rodaram no ano passado, por exemplo, como Benchmark mesmo. Esse é um grupo bem interessante. Tudo bem, são empresas de tecnologia, mas é uma oportunidade de conhecer a área de CS, né? Conhecer o processo, o CS, como é, ou como essas empresas, que são algumas até referências aqui para nós, elas se comportam. É uma oportunidade de visitar e conhecê-las. Isso já aconteceu pelo menos 2 vezes, que eu me lembro. Chamaram de Safari, de CS, algo assim. Safari. Daria uma outra dica, fora, acho que o material que o pessoal comentou, Lincoln Murphy, claro que é a referência do tema, mas eu diria para algo talvez mais simples, tentar observar para aquelas empresas que você já é um promotor natural, ou que você já é fã, deve ser fã de alguma empresa, de alguma marca, de algum produto, de algo que talvez esteja inserido no teu dia a dia, e tenta observar o que ela te proporciona de experiência e provavelmente o que ela... quanto ela está ligada ao que é sucesso no consumo daquele produto, que tu vai entender realmente o que é o sucesso do cliente. Porque ali você é o cliente verdadeiro. E ninguém está te pagando para isso, né? Que é o que tu busca realmente com o teu relacionamento com o mercado. Então, se tu conseguir observar isso, conseguir se autoanalisar, eu acho que aí o Irã tem mais uma... digamos assim, uma citação legal aqui para manter no podcast, para ficar vivo aqui, essa empatia, autoanálise, né? Para conseguir realmente se identificar enquanto cliente, o que faz diferença para mim e o que me leva a promover alguma marca. E se fizer esse exercício com outros colegas, talvez dentro do negócio, dentro da empresa, você vai descobrir o que realmente faz essa diferença e talvez seja o sucesso do seu negócio e do seu cliente também. E dá pra fazer isso até em casa, né? Vamos deixar aqui claro, estás em casa, sentado no sofá, sem nada pra fazer, não liga o Netflix. Pensa, né, no que te faz sempre querer o Netflix, por exemplo. Exato. E defender. Uma boa referência. Gente, de 0 a 10 aí, gostaram do episódio? Se você gostou, já compartilha com a galera, tenta levar esse conceito mais pra frente. Para a área que a gente atinge mesmo, que é de comércio exterior, tecnologia e inovação, é um conceito que parece ser atual, mas ele já tem material, ele já tem casca e já precisa ser cada vez mais trabalhado e descoberto aí nesse cenário. Queria agradecer vocês, muito obrigado pela presença. Eu acho que a gente conseguiu debater aí num conteúdo interessante. Vamos ver se a galera dá de 0 a 10 para nós aí, né? Vamos ver. Espero que seja 10. Se não for 10, gente, pô, lamentável. Será que não pode ser assim? Lamentável, né? Enfim. Queria agradecer de coração. Compartilhem aí. Muito obrigado para todo mundo. Valeu. Tchau. Falou. Valeu. Tchau.